Hello! Vamos iniciar a aula 7 para o dia 24 de junho de 2020. A nossa routine será Adverbs of Time and Frequency, que são os advérbios de tempo e frequência. Isso estará nas páginas 372 até 375 e também teremos os exercises. Então vamos seguir um pouquinho sobre adverbs. Os adverbs, que são advérbios, são uma das maiores classes gramaticais da língua inglesa. Eles são utilizados para adicionar informação sobre um verbo, adjetivo, outro advérbio ou uma frase. Sobre os adverbs of time, informam quando algo acontece. Se a gente traduzir o nome, a gente já vai saber do que se trata, que são os advérbios de tempo. Então, estão relacionados ao tempo da ação. Alguns exemplos: soon, now, already, just. E também temos os dias da semana, os meses do ano e todos os anos. Significa hoje, yesterday, ontem e tomorrow, amanhã. Ou também, se a gente colocar dentro da frase dias da semana, meses, anos, os advérbios devem estar no final da frase, salvo em casos que a frase comece com uma preposição. Então, por exemplo, se eu colocar We went to the cinema yesterday. Yesterday está definindo o tempo, que significa ontem. Vou traduzir a frase. Nós fomos ao cinema ontem. Então, o advérbio, que é yesterday, ficou no fim da frase. Agora, se eu iniciar a frase com uma posição, por exemplo, on Mondays é uma preposição e Monday é o dia da semana, segunda-feira. Vocês viram quando eu coloquei Monday no fim da frase, mesmo ele sendo um tempo definido? Porque essa preposição faz com que eu pegue esse advérbio e coloque ele bem pertinho dela. Então, on Mondays, she goes to the gym. Essa é a exceção à regra. Agora sobre adverbs of frequency, que são os advérbios de frequência. Expressam a frequência com que algo acontece e geralmente respondem à pergunta how often, que significa com que frequência. Alguns exemplos: always, sometimes, often, never. Então, algumas observações. Quando as frases apresentarem o verbo to be, os advérbios devem ser colocados depois dele, ou seja, depois do verbo to be. E quando as frases apresentarem qualquer outro tempo verbal que não o verbo to be, os advérbios devem estar depois do sujeito e antes do verbo. Essa é a regra geral. Exercise, os exercícios, páginas 375, 376, 377 e 378, sem pular nenhum deles, tá legal, galera? Então, a seguir estarão os gabaritos. Voltem aqui depois que vocês concluírem os exercícios para corrigir cada um deles, tá? So, bye bye, guys!